Muito bem, estamos aqui com o nosso Ligado na Verdade podcast da Rádio Ceará FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso, Inácio comigo. Inácio, apresente logo de cara aí o nosso convidado de hoje. Muito bom, e o nosso convidado de hoje já esteve aqui com a gente algumas outras vezes, Yuri, aqui de Nova Russas, mas está residindo em Sobral, e se Deus quiser, logo ele vai voltar para Nova Russas. Vixe, profecia. Profecia do Inácio aí. Deus, se Deus quiser, se ele não quiser, tá verdade. E aí, Yuri, como é que tá as coisas por aí, cara? Firme e forte? Tudo bem, graças a Deus. Aqui em Sobral só tá muito quente, como de costume. Mas Como isso não é novidade. Frio fosse uma coisa corriqueira em Sobral, né? Certamente. Certamente. Pois é, Yuri, e a vida de oração, como é que tá? Tá orando muito? Cara, Orando pouco? glória a Deus. Poderia estar orando mais, confesso. Mas tô orando. Muito bem, o cara é Orando esperto, sim. né? O cara nem responde que tá orando muito ou orando pouco. Ó. Rapaz, se fosse mais era melhor. Rapaz, eu vi uma frase que entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. Então ele foi ali bem Pronto, no meio, cara. ali, entendeu? Tá nesse meio aí. Tá nesse Legal, meio aí, legal. certamente. Olha só, Yuri, então esse é o tema de hoje que eu quero que você desenvolva pra gente, vida de oração, só que responda a pergunta aí do podcast. Oração é perda de tempo? Imagina só, Inácio, o cara tá com a vida cheia de compromissos, tá com a rotina puxada, é estudo, é trabalho, e se tu for olhar na agenda dele, não tem lá um momento para orar, não vai ter. Ele ora assim, vai orando, né? Ora pelo alimento ali. Pede proteção. Exatamente, a questão é, eu tirar um tempo de oração, um tempo de qualidade. Cara, eu vou aqui orar de 9h30 da manhã até as 10 horas, ou mais, ou até menos. É perda de tempo, meu amigo Yuri? Creio que não, na verdade, eu creio que é um grande investimento, né? Na verdade, é um grande investimento que a gente faz. E eu acho que a melhor pessoa que pode responder isso pra gente é Jesus, né? E com base em qual, digamos, pregação de Cristo aí, registrada em sua palavra, que você vai desenvolver pra gente esse tema? Bom, cara, na verdade, não apenas uma pregação, né? Não apenas uma passagem fechada, mas uma soma de passagens. E a gente pode resumir isso na vida de Cristo, né? E a gente encontra de forma mais escrachada, esse exemplo de oração de Jesus no Evangelho de Lucas, né? Lucas, ele sempre destaca muito esses momentos, né? Momentos, muitas vezes até breves, né? De um versículo onde fala, Jesus se retirou, né? E foi orar. Jesus foi para tal canto e foi orar. E a gente vê isso, vê que isso é tão importante, porque o ministério de Cristo terreno já começa com oração, né? Lá em Lucas 3:21, assim que ele vai ser batizado, ele ora antes, né? E é muito legal isso, porque logo após essa oração, no capítulo seguinte, ele vai ser tentado pelo diabo, né, no deserto. E aí você vê que no primeiro versículo fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é muito legal porque a gente vê Jesus se relacionando, apesar de ser o próprio Deus e apesar de ser filho de Deus, a gente vê esse relacionamento dele com o Senhor a todo instante, né? Pois é. E aí, Inácio? Tu tem alguma pergunta pro Yuri? Não. Pois eu tenho. É o seguinte, cara. Agora, beleza, Yuri. Mas, então, isso significa que quando o cara usa a desculpa da rotina pra não orar, o cara tá pecando. Porque o próprio Senhor Jesus, que, detalhe, né? Era o próprio Deus, né? Ele sempre tinha uma vida de oração. Orava ao seu Pai Celestial. Embora tivesse toda aquela rotina. Isso mostra que é da vontade de Deus que, embora tenhamos muita coisa pra fazer, que tiremos tempo para oração. Exatamente, da mesma forma que a gente tira tempo pro devocional, né? A leitura da palavra. Pelo menos devemos, fazer. Né? Devemos. Exatamente, deveríamos tirar, né? Tempo para ler a palavra e orar. A gente precisa também ter momentos para oração. E é o que você falou, é que muitas vezes por conta da rotina a gente acaba estando atolado de coisas, né? Acaba não orando como convém, acaba não tendo um momento de oração. Mas eu acho que a gente pode até mudar um pouco essa perspectiva, porque nós vemos que Cristo ele se retirava para orar. E o ponto é que eu creio que a gente não precisa começar orando, por exemplo, 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas você pode começar com pouco tempo e ir progredindo, né? E até mesmo separar a oração durante todo o seu dia. Então você pode separar pedidos, né? Eu fazia muito isso quando eu trabalhava. Eu orava no meu trabalho, né?
Às vezes era muito difícil, era muito puxado, eu não tinha nenhuma noção das horas que eu ia sair. Então acabava que eu separava os momentos de oração durante o dia. Né? Isso facilitava muito, meio que parcelava as orações. E aquela ideia de orar sem cessar era muito bem aplicada, né, nesse sentido. Eu creio que a gente pode fazer isso, né? Exatamente uma observação / pergunta que eu queria fazer. Vamos para esse negócio aqui da rotina. Vai que um cara é super... ou uma mulher, né? Uma pessoa super atarefada, acorda super cedo, vai fazer uma ruma de coisa em casa ou outras coisas fora e não para orar esse tempo assim, supomos meia hora. Mas vai orando um minutinho aqui, outro minutinho ali e sempre vai orando. Isso é saudável? Isso é bom? Isso traz benefícios ou isso traz mais malefícios? Não, cara, na verdade eu acho que é melhor você orar alguma coisa do que você orar nada, né? Então, você tirando, se você não tem tempo de fato, você tirando momentos ali, né, passa lá do seu dia pra orar, é ótimo, é melhor do que você não orar de jeito nenhum. Mas, obviamente, quem tem tempo, né, e pode investir esse tempo de oração, esse momento, como Jesus fazia, né, se retirava em secreto, ia lá e orava, dedicava um tempo de oração, melhor ainda, né? Yuri, mas por quê? Qual o valor da oração em si? Por que eu devo orar? Cara, o que é que tem de tão importante na oração? Ah, o pessoal fala, a oração é falar com Deus. Cara, assim, eu tô quase que respondendo. Tu vai falar com Deus. Tu vai falar com o Criador de todas as coisas, que vai te ouvir. Isso já é motivo suficiente para você parar para orar. Mas o convidado aqui é o Yuri, né? Ele que vai trazer a explicação. Eu tô respondendo aqui já, basicamente. Joga a batata pra cima de mim. Mas é justamente isso, cara. É com quem, né? Pra quem você tá orando. E a gente tem um Deus que é, como diriam alguns, né, super grande, né? Nós temos um Deus grandão. Então, justamente por isso, nós desenvolvemos, por meio da oração, né, esse relacionamento com esse Deus, né? Com o nosso Deus, Deus verdadeiro. Então, ao passo que a gente ora, pensamentos são moldados na nossa mente, né? Muitas vezes você está angustiado e quando você ora, como no caso de Jesus lá no Getsemane, ele estava angustiado, né? O texto fala que ele orou intensamente, estava suando sangue, estava angustiado, assim, a sua alma estava profundamente angustiada, e ele orou, e é interessante, depois da oração, ele volta como se fosse revigorado, né, como se fosse um lutador de boxe, que acabou de falar com o seu técnico, com o seu treinador, e agora ele volta pronto para a batalha. Então, creio que a oração, ela é esse relacionamento que a gente tem com Deus, né, e é de suma importância que a gente invista tempo na oração, justamente para a gente, cada vez mais, conseguir sentir, né, ter essa sensibilidade para compreender a vontade de Deus, para compreender aquilo que Ele quer para a nossa vida, e até mesmo para nós nos relacionarmos, né? Porque, afinal de contas, por meio de Cristo, nós temos essa ponte, né, para falar com o Senhor Deus, e nós temos agora essa abertura para um relacionamento, né? É um relacionamento mesmo, né? Nosso Deus é um Deus pessoal, não é um Deus que está aquém, que está distante, exatamente, lá nos montes, mas é um Deus que se relaciona conosco. E eu creio que uma das formas mais efetivas da gente... como é que eu posso dizer, da gente experimentar desse prazer, dos benefícios disso, é se relacionando com ele, né? Então uma coisa assim que, geralmente quando a gente tá enfrentando alguma situação complicada, ou tá com alguma dúvida, eu não sei fazer isso aqui. Aí eu vou e peço ajuda pro João Lucas, pra ele me ajudar a fazer. A gente sempre busca ajuda de pessoas, então por que não buscar a orientação divina? Sendo que Deus tem essa capacidade de nos dar o direcionamento conforme a sua vontade. Então, por que a gente ficar igual um cachorro doido correndo atrás do próprio rabo, pensando loucura, ficando ansioso, se a gente pode entregar todas as nossas preocupações aos pés do Senhor e Ele nos traz conforto, nos dá a paz que excede todo o entendimento. Então, tem muitas situações que a gente pode tá falando com Deus e a gente prefere guardar isso pra gente, ou então conversar com uma pessoa totalmente, sei lá, um amigo, não que conversar com um amigo seja algo ruim, mas conversar com Deus é uma coisa muito boa também. Olha só, versículo 3 do Salmo 138. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Cara, e mais, versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes.
Cara, Deus se importa conosco realmente. E Ele tem interesse em ouvir as nossas orações. Muitas vezes nós somos acusados pelo nosso próprio coração, pelo diabo. Ah, tu não tá bem não, cara, tu é um pecador. Tu acha que Deus vai te dar atenção? Cara, Deus é um Deus de graça e misericórdia e podemos levar todos os assuntos a Deus. Todos. Exato. Amém. Todo e qualquer assunto podemos levar para Deus. Ele terá prazer em responder. E quando eu falo responder, não estou falando que Deus vai atender os seus pedidos do jeitinho que você quer, não. Porque a oração é em nome de Jesus. Ou seja, é para a glória de Cristo. É pedir a Deus, é fazer a oração que Jesus faria. Ou seja, se você está pedindo a Deus para namorar uma pessoa que está casada, claro que Deus não vai responder sim para essa oração. Ele até que vai responder com uma voadora no meio do seu peito, cara, te dando uma surra de palavra através de outros irmãos que vai te direcionar para o caminho correto. Pois é, Deus vai dizer não e obviamente vai tratar o seu coração, né? Porque está entregue ao pecado. Então, a oração é para a glória de Deus, é uma forma de adorar a Deus. Então, entregue seus pedidos ao Senhor com o objetivo de honrar o nome dele. E, independente da resposta, né? Esteja grato porque Deus atendeu. E, cara, e também nos momentos de necessidade de alimento ou coisas desse tipo, Deus supre, cara. E, assim, de tal forma que a gente fica impressionado quando a gente está num aperto financeiro, num aperto de saúde, outras coisas. A gente pede, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre nesse momento. E Deus responde, cara. Deus ajuda mesmo. A oração é um negócio espetacular. Tem aquele texto lá que eu não lembro, o Inácio quer falar, aquele texto lá, a oração de um justo muito pode, acho que é Tiago, né? Ele fala assim. Acho que é por aí. Mas uma coisa interessante é que o João Lucas falou no começo que às vezes o nosso coração, até mesmo Satanás quer nos acusar, dizendo que a gente não é digno de orar para Deus, não é digno de falar com o Senhor. E de fato isso acontece. De fato o nosso sentimento, nossas emoções tentam apontar isso diariamente. Eu tenho bastante problema com isso porque muitas vezes eu olho pra mim e falo, rapaz, olha o tanto de coisa aqui. Rapaz, se fosse por mim aqui eu não era nada não. Só que aí vem uma coisa na minha mente, graças a Deus, que é lembrar de Cristo. É Cristo, amém, cara. Porque qual mérito eu tenho? Qual mérito você, Yuri, tem pra falar com Deus? Todos. Tipo, então muitas vezes nosso coração vai nos pregar peças de querendo nos apontar de que a gente não é digno de orar. E se a gente for nessa aí, cara, cada vez mais a gente vai se afastar de Deus, vai ficar mais fraco e vai ficando mais difícil as coisas. Exatamente, e no final das contas é isso que o diabo quer, né? E é justamente porque a oração, ela é um gesto de dependência, cara, de humilhação. Né? A gente depende de Deus, a gente precisa de Deus, né? E a humilhação porque nós somos pecadores, né? A gente não tem nada para oferecer para o Senhor, né? Além daquilo que Cristo já ofereceu por nós. E aí a gente chega como um bando de pé rapado diante de Deus, né? Orando, e é justamente isso que Ele quer, né? É realmente esse exercício constante da dependência, da humilhação, nos humilhando diante de Deus para que a gente possa tomar decisões plenas, né, para que a gente possa ser orientado, ser moldado mediante a palavra. O legal da oração, né, quando Cristo disse, né, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, olha só a intimidade, cara, que coisa maravilhosa. E essa intimidade com Deus, de filiação, né, de Deus ser o nosso Pai, somente através da fé em Jesus, que está no céu. A gente reconhece quem Deus é, né, a gente chega com maior humildade, né, exatamente, respeito, temor. E a oração é algo maravilhoso. Então, se você não orava ou orava pouco, passe a orar, fale com Deus, fale com o Senhor. Olha, o tema é bom demais, o tema é maravilhoso, mas o tempo já foi. Meu amigo Yuri, brigadão, cara. Obrigado mais uma vez por participar do podcast. Amém, cara. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, podendo servir de alguma forma, apesar de não ser muita coisa, mas glória a Deus por isso. É isso aí. Ore por mim, viu, Yuri? Amém, amém. Ore por mim também. E você de casa aí que tá escutando a Rádio Ceará, ore por nós. Com certeza. Grande Inácio, tamo juntos. A gente se encontra na próxima. Se Deus quiser. Valeu, Yuri. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, você que tá escutando esse podcast nesse momento. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.